Galvão, aproveitando algumas efemérides, tem a efeméride de 10 anos da Copa de 2014 e tem a efeméride de 7-1, que você também foi a voz do 7-1 contra a Alemanha naquela semifinal. E tem uma situação que aconteceu depois daquele 7-1 que o Filipão, numa entrevista em 2018, disse que você se achava Deus, que você o criticou e o culpou totalmente pelo 7-1. Disse que eu apontei o dedo do país contra ele. Exatamente, o dedo do país contra ele, uma entrevista por André Henning. Como é que está a sua relação com o Felipão? Você tem alguma relação? Você chegou a tentar falar com ele depois? Lamentavelmente, eu já convidei o Filipão para tomar um vinho umas 40 vezes, mais ou menos. No meu programa no Bem Amigos, que fiz até 2022. Ô, Filipão! Porque a gente gostava de tomar um vinho junto. Nunca fomos amigos, assim, de frequentar a casa um do outro, não, mas tinha... Um entendia o lado do outro. Os meus comentários no Jornal Nacional, eles sempre vieram aqui da minha cabeça. Roda, vambora. Tá ao vivo ou tá gravado para passar logo depois. Então, mas nesse dia, o 7-1 foi uma coisa tão terrível, tão fora do mundo do futebol. Ninguém poderia imaginar que um futebol como a seleção brasileira, num campeonato, numa Copa do Mundo, jogando em casa, fosse tomar de 7. E estava 7-0. Né? E tem gente que jura que os alemães tiraram o pé. Por lá, não vão fazer mais. Não, tira o pé porque é normal. Você tem uma final. 3 dias depois, vira o primeiro tempo 5-0, diminui o ritmo do segundo tempo. Isso é absolutamente normal. Mas foi uma tragédia. Ponto. Dentro dos limites do que seja uma tragédia de uma derrota no futebol. Não é a tragédia do que está acontecendo com a Rússia, com a Ucrânia, sofrendo com a Rússia. Não é uma tragédia como o que está acontecendo lá entre Israel e Hamas. Não é uma tragédia como lá do Rio Grande do Sul agora. Não, tragédia dentro do mundo do esporte. Né? Eu me lembro que o Arnaldo, grande Arnaldo, meu irmão mais velho, um pouquinho mais velho que eu. Acho que quando saiu 3-0, porque acho que quando saiu lá, vem ele de novo. E tem uma outra fase que virou passeio. Eu acho que foi quando fizeram virou passeio. Mas antes de eu falar isso, eu olhei para o Arnaldo olhou para mim, olhou para o outro, a gente está de sentir a coisa hoje vai ser um horror. E eu tinha Casagrande e Ronaldo. 2 caras que futebol foram a vida dos 2. A seleção foi importantíssima para os 2. O Casa estava assim. E o Ronaldo mais ainda... Gente, o Ronaldo é o Ronaldo. O maior centroavante que o mundo viu jogar. Né? O Ronaldo até ali era o artilheiro de Copa do Mundo. Teve essa. Né? Na sombra de Copa do Mundo. E eu vi ele foi ficando pálido. Falei, vai desmaiar. E disse para o Ronaldo, cuida do Ronaldo aí, dá uma água para ele beber. Então era imagina como estava aquele silêncio, aquela coisa lá no Mineirão, e os dezenas de milhões de telespectadores que estavam acompanhando pela televisão. Então, quando terminou, que o Jornal Nacional vinha logo depois, naquele momento, o diretor-geral de jornalismo e esporte, o Ali Câmara, tinha o Renato Ribeiro, que não é o Renato Ribeiro de hoje, é o Renato Ribeiro, que era o diretor, Soares. A gente chama Renatório e Renatinho, né? Ele ali, e o João Pedro Pailene, que era o diretor de conteúdo. Eu falei, gente, este comentário de hoje, nós vamos fazer os 4. Vai ser feito a 8 mãos. Porque, William, Bonner, vai ser muito mais tempo do que o normal. Pô, Galvão, o tempo que você quiser. E ali nós escrevemos. E não tem TP no estádio de futebol, não tem 4 minutos e meio, eu não vou decorar isso. Aí o João Pedro falou, vamos fazer como a gente cansou de fazer várias vezes. Então, eu com o ponto no ouvido, e ele ia lendo como se ele estivesse lendo, eu ouvindo aqui, para repetir aquilo que nós tínhamos escrito. O Filipão disse que eu apontei o dedo do país para ele. Mas podia ser mais bonzinho? Não podia, era o fato, era o momento, era aquilo que estava acontecendo. 2 dias antes, em Teresópolis, eu apresentava o Jornal Nacional, junto com a Patrícia Poeta, e o Filipão foi dar uma entrevista. Na boa. No fim, falou assim, manda uns vinhozinhos lá para nós aí, para mim, para o Parreira lá em cima. E aí, o Brasil não vinha fazendo uma grande Copa. Acho que todo mundo concorda. E a Alemanha, aí eu disse para ele, Filipão, então...
2002 neles, né? 3 zagueiros, 2 volantes, segura, fecha, joga. Babá, tia. Não posso, tia. Como é que eu vou jogar assim, uma semifinal, no Brasil? Eu falei, cara, mas você perdeu o líder da sua defesa. Não, mas já está escolhido, já está decidido. Não, mas você perdeu o craque, cara. O cara vão 2, 3 em cima dele. Neymar tira uma fratura de coluna. Isso faz... Não, mas você muda. Tem vários jogadores colocados no lugar do Neymar. A vontade que eu tinha, eu não podia dizer no Jornal Nacional, nem pode dizer aqui. Uma palavrinha só. E vamos dizer assim, ferrou. Né? Eu imaginei que era essa. Então, eu não fiz nada contra ele, não foi nada contra ele. Se ele não quer mais falar comigo, lamento.